Lula condiciona a liberação de verbas destinadas a parlamentares que tomaram posse neste ano à retirada das assinaturas no pedido de instalação da CPMI dos acontecimentos de 8 de janeiro. O requerimento foi protocolado na semana passada, com assinaturas de 186 deputados e 33 senadores. Segundo o antagonista, o assédio visa principalmente os parlamentares do MDB e do União Brasil. Neste ano, o governo prometeu entregar cerca de 3 bilhões de reais aos 219 deputados de primeiro mandato. Mário Frias, deputado do PL de São Paulo, escreveu no Twitter: "Em hipótese alguma, irei retirar a minha assinatura. Não aceito qualquer ameaça ou chantagem." Silvio Navarro, nós mencionamos aqui, inclusive ontem, no programa Oeste Sem Filtro, que a permanência do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, também ficou condicionada à instalação dessa CPMI, né? Tá tudo em jogo, tá tudo na mesa. Tá tudo na mesa, já falamos aqui ontem e falamos até hoje mesmo ao longo desse programa, Paula. 189 deputados apresentaram ali assinatura para a abertura da CPI. É número suficiente, tinha uma folga, porém 2 deputados já se sabe que retiraram as assinaturas. Resta saber quantas de fato ainda existem, porque há uma operação no Congresso Nacional. Um dos articuladores é o deputado Zeca Dirceu, que nós já citamos aqui, para justamente tentar frear, tentar barrar essa CPI. Do que o governo está com medo? O que o governo teme que seja revelado, apurado aí ao longo de 180 dias de trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito? Essa é a grande pergunta que se faz hoje, nesse momento, no Brasil. Ô Paula, veja só, oferecer dinheiro, ameaçar retaliação com emendas parlamentares, isso é a pura prática da era petista, de volta, de novo, é ameaça e chantagem, como bem definiu o deputado Mário Frias. E a gente trouxe ontem aqui a informação, tão logo veio o FICO, né, o ministro Juscelino Filho fica no governo, na secretaria, no Ministério de Comunicações, apesar de tantas denúncias de ter usado o avião da FAB e mais diárias para ir a um leilão de cavalos, ter construído estrada com verba pública perto das fazendas da família, entre outras coisas. Esse ministro que enviou chips, né, de celular para a área Yanomami sem cobertura de celular, faz aí um bom trabalho, portanto, né? Veja, Paula, nós revelamos que, por ser do União Brasil, ele prometeu que trabalharia junto com o presidente do partido dele, o líder, Luciano Bivar, para retirar essas assinaturas, convencer os deputados, aqueles que não têm tanta expressão na mídia, né, não ocupam tantos holofotes, que muita gente sequer sabe o nome, a retirar as suas assinaturas. É disso que se trata, é trocar cargo, trocar ministério, para tentar uma blindagem de uma comissão que poderia, sim, jogar luz em tudo o que de fato aconteceu e punir todo mundo que precisa ser punido. Eu repito, não é passar pano para nenhum lado, é mostrar os fatos, a religião dos fatos, tudo o que aconteceu, simples assim. Coronel, estamos diante, mais uma vez, do velho toma lá da cá e na mesa 3 bilhões de reais, né, prometidos aos 219 deputados de primeiro mandato. Fica evidente que o governo novamente reforça a minha tese que eu venho falando desde o início desse programa. O governo se vê diante de um problema que não será afeito somente a esse tema da CPMI. Qualquer tema das pautas progressistas ou ditas progressistas, aqui nos Estados Unidos, eu e a Ana Paula ouvimos o termo woke, mas essas pautas, elas não estão conectadas com a vontade do eleitor que se manifestou na urna e elegeu deputados e senadores. Então, como obter o avanço dessas pautas do governo? Só tem uma maneira: cooptando. A maneira que o PT utilizou no segundo mandato de Lula e no primeiro mandato de Dilma Rousseff foi por intermédio da compra de votos no mensalão. Depois de descoberta, houve um aperfeiçoamento com a entrada do MDB e do Partido Progressista à época para o Petrolão, e dessa maneira eles conseguiram governar. Agora eles tentam reeditar essa maneira, impondo ao parlamento um ministério eclético, com vários, inclusive, integrantes de partidos que no governo anterior estavam na sua base parlamentar, tentando desfazer essa articulação
que emergiu da urna com um viés um pouco mais conservador e liberal. Será que eles vão avançar? Eu digo que só tem duas questões que podem impedir. Primeira, o número de parlamentares que se deixem corromper. Se o número de parlamentares for proporcional àquele primeiro e segundo mandato de Lula e de Dilma, nós teremos um Congresso que se corrompe ou que se dispõe a receber essas benesses para votar com o governo. E o segundo ponto, que é um segundo ponto que ainda está aguardando o desfecho, é se nós teremos um STF participando como cúmplice do esquema. Porque no primeiro mandato de Lula, e no segundo e no primeiro de Dilma, o STF não agiu com cumplicidade. E por isso nós tivemos o Mensalão e depois até a Operação Lava Jato. Agora, essa nova configuração, não teremos possibilidade dessas pautas do governo avançarem sem corrupção. E não teremos como a corrupção se instalar no Congresso sem a cobertura do Supremo Tribunal Federal. Temos que aguardar se estamos nessa mesma época de 2000, ali do início de 2003, 2004 até 2013, ou se nós estamos numa outra época no país. Augusto, eu fico me perguntando aqui se diante de tanta pressão essa CPMI vai conseguir ser instalada no Congresso. E a gente precisa dar os nomes aí dos que retiraram a assinatura, né? Precisamos identificar todos. E também esse esforço que está fazendo o governo, eu nunca vi. Né? Se a verdade te favorece, você vai impedir que ela seja escancarada. Quem não quer alguma coisa tem medo das revelações que virão. O Geraldo Alckmin já avisou, né? Ele está lá e está vendo que ele estava certo, né, nas previsões. Ele disse que o Lula queria voltar à cena do crime. Só que é no plural que ele devia dizer essa frase. Os crimes, cena dos crimes. Alguns foram resumidos aqui pelo Coronel Gerson. O governo do Lula sempre trabalhou, os governos do PT, melhor dizendo, sempre recorreram a práticas criminosas para garantir o apoio no Congresso. E agora eles estão recorrendo à chantagem. Chantagem, extorsão, tudo. E estão se negando a entregar um dinheiro que é nosso. Pior ainda, é nosso, é o dinheiro dos impostos, repito. O governo não é uma entidade lucrativa, não é uma empresa que tem lucro, dá dinheiro, não. Tudo é pago pela gente. Bom, primeiro, repetindo, né, o que bem resumiu o Coronel Gerson. Primeiro governo Lula, mensalão, né, caso de polícia, deu cadeia. Depois, Petrolão, PP e MDB como sócios. PMDB, eu nunca sei se tem uma letra lá, porque ele rouba até coisas do vocabulário, né, do abecedário. Então, o PMDB ou MDB foi um dos sócios do Petrolão. E o PP também. Então, depende de saber quem é o dono agora. E aí você vê, o Congresso faz o seu papel nessa negociação entre malandros. Porque o ministro continua, porque o seu partido iria votar contra, ia ficar magoado. Como? Vai tirar um representante nosso aí na quadrilha que volta ao poder? Não tem graça nenhuma. Não pode. Então é assim que está o governo Lula. Alguém se surpreende? Aqui ninguém. Aqui ninguém. É preciso ser muito ingênuo para imaginar que o Lula voltaria com outros métodos. Ele está repetindo o que fez, só que agora autorizado a fazê-lo pela libertação tramada no STF. E aí, Silvio, temos os dois nomes, os deputados que retiraram a assinatura? Só para fazer o dever de casa aqui, já que o Augusto pediu, nós temos dois nomes. O Célio Silveira, deputado do MDB de Goiás, e o Chiquinho Brazão, deputado do União Brasil. Olha aí, União Brasil, do Rio de Janeiro. Portanto,
Quem divulgou esses nomes foi o autor, né, do pedido de CPI, o André Fernandes, deputado do PL. Portanto, se os deputados ficarem magoados que os nomes deles foram divulgados, devem conversar com o autor do pedido de CPI. E os seus eleitores, porque seguramente eles tiveram muitos votos para estarem no Congresso Nacional neste momento, devem ficar atentos. Será que os eleitores desses dois deputados, Célio Silveira e Chiquinho Brazão, concordam com o recuo, não querem uma CPI para tentar entender tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Fica a pergunta. E também, outro ponto, né, meu caro Augusto? A Paula lia aqui agora há pouco, as emendas, o governo ameaça e faz chantagem de não pagar as emendas aos deputados que não retirarem as suas CPIs. Emendas usadas como barganha, como moeda de troca em relação com o Congresso Nacional. Alguém se lembra do orçamento secreto? Emenda de relator, não era escândalo, agora tudo bem usar as emendas como moeda política, como moeda de troca, agora tudo bem no governo Lula, mas há 3 meses era um escândalo. Manchetes dos jornais. Agora pode, Silvio Navarro. Mais detalhes? Posso só Diga lá, Ana. ponto? Claro. Primeiro, Silvio, é porque agora nós estamos na era da reoneração. Então agora o orçamento secreto pode, não é mais orçamento secreto, emendas do relator. Só para lembrar a nossa audiência, Célio Silveira, Chiquinho Brazão. Célio Silveira, Chiquinho Brazão. Célio Silveira, Chiquinho Brazão. Retiraram as assinaturas da CPMI. Eu só quero deixar uma pergunta para o próprio ministro Alexandre de Moraes e para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, que prendeu aí, 900 pessoas, sob a ótica do terrorismo, do golpe de Estado, do vandalismo, gravíssimo, de acordo com ele, o que aconteceu no 8 de janeiro, um ataque à democracia, de acordo com outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Por que eles não vêm a público apoiar essa CPMI? Dizendo precisamos estabelecer a ordem na nossa república, mostrar que a nossa democracia é transparente, estou aqui publicamente pedindo, apoiando uma CPMI do 8 de janeiro para que a ordem seja restabelecida. Por que eles não apoiam a transparência? Mas é porque aí é o judiciário interferindo no legislativo. Peraí, Nós sabemos muito bem como essa banda toca no Brasil. Não há independência e autonomia dos poderes e eles vivem se falando nos bastidores e em público. Em público, não custa aqui lembrarmos só um ponto de uma lista de interferência que foi a do presidente do STF, em cima da indicação do presidente Bolsonaro, ao chefe da Polícia Federal. Uma prerrogativa do Executivo. O STF colocou a mão e disse que não, que era um nome muito próximo da família Bolsonaro. Então não tenha desculpa de que não, publicamente, não podemos interferir. Ora, ministros, apoiem a transparência, apoiem a salvação da democracia, apoiem a CPMI do 8 de janeiro. Todos nós queremos respostas. Apoiem. Os colunistas de vários jornais, vários colunistas, eles escrevem que a firmeza do Alexandre de Moraes salvou a democracia brasileira. Como é que eles não apoiam, esses colunistas, uma CPI que vai provar que a democracia foi salva? Por quê? Porque esse negócio aí, olha, eles não queriam também a CPI dos Correios. O governo Lula não queria. E deu na CPI do Mensalão. Descobriu tudo. Será que eles estão temendo que se descubra o que há por trás disso? A melhor prova, o que eles têm a fazer para provar que as suspeitas são infundadas, é apoiar a CPI.